Olha aí, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo. Manhã de domingo aqui em Recife. Manhã chuvosa, muita chuva. Céu nublado ainda. Mas tá limpando, tá limpando. É isso aí, ó. O céu com muitas chuvas ainda. Muitas chuvas. O céu carregado. Essa é a manhã de domingo aqui em Recife, ó, gente. Olha lá o Rio Mar ao fundo. Ó, Rio Mar. Olha o céu como é que está. Nublado, muita chuva ainda tá para cair. E é isso aí, Recife, domingo, 9 de abril. É isso aí que vocês estão vendo. Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo para vocês. Vamos aqui mais uma vez convidar vocês a ouvir a palavra de Deus. Eu sei que muita gente aí está no momento aí, né? Muita chuva aí na sua cidade, aqui, principalmente aqui no Nordeste. Muita chuva mesmo. Recife amanheceu com muita água, as ruas tudo alagadas. Larguei agora, vim do trabalho, o carro quase que parava no meio da avenida, muita água mesmo. Mas graças a Deus, deu uma estiadinha agora e eu creio que vai melhorar um pouco, né? Mas vamos lá, independente do que esteja acontecendo, a palavra de Deus, ela tem que estar na nossa vida sendo prioridade, tá bom, gente? A palavra de Deus é prioridade nas nossas vidas. Em qualquer coisa que aconteça, dentro de qualquer circunstância, aconteça o que acontecer, nós precisamos se manter firme, alicerçado na palavra, na esperança que a palavra nos traz e aguardando, né, a grande promessa, porque isso é o mais importante para que todos nós que estamos na fé em Cristo possamos estar alcançando no final desta caminhada, no final deste combate, né, que nós estamos no combate da fé, dentro de uma esperança que Cristo prometeu. Precisamos ir até o fim, aconteça o que acontecer, não podemos jamais desanimar, desistir, recuar, não é? Perder a esperança, perder a fé, perder a confiança. Devemos sempre estar perseverando, guardando a palavra do Senhor, aquilo que Ele prometeu, aquilo que nós estamos por fé aguardando e esperando, que é o grande livramento, a promessa da vida eterna que Deus nos fez através de Jesus Cristo e que vamos desfrutar desta vida eterna quando sair deste mundo. Porque lembre-se, conheça e entenda uma coisa: só vamos desfrutar da vida eterna, passar a vivê-la, quando nós sairmos deste mundo temporal. Nós estamos ainda vivendo aqui nesta vida temporal, onde tudo tem um fim, onde tudo passa, onde tudo deixará de existir neste mundo aqui. Inclusive este mundo, os céus e a terra que hoje existem, estão reservados para o dia do juízo, aonde também passarão, deixarão de existir. Esse mundo, este universo, Deus vai trazer o fim de tudo isso, porque Ele é Deus, Ele criou com a palavra, Ele vai desfazer com a palavra. Está escrito isso. Com a palavra Ele criou todas as coisas e com a mesma palavra Ele vai desfazer, porque já tem um novo mundo preparado para os que creem em Jesus e já tem uma eternidade preparada para os que não crer em Jesus. É muito importante entender isso, que a humanidade está diante de dois destinos eternos. Um que leva ao céu, vida eterna com Deus, e outro que leva ao inferno, que é a direção contrária do apartamento de Deus.
o homem estará numa eternidade apartado de Deus. A gente pode ver essa verdade lá em Provérbios 15, 24. Ao entendido, o caminho da vida é para cima, para ser desviado do inferno que está para baixo. Esse caminho da vida é Jesus. O caminho do inferno é contrário a Jesus. Então, é muito importante a gente crer nisso. A palavra de Deus vai dizer, lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 36. Assim diz a palavra: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. A ira de Deus representa o juízo que a humanidade vai receber por não ter aproveitado a oportunidade que Deus deu a todos para se salvarem. Através de Jesus, da fé em Cristo, o homem, não sendo merecedor, ele alcança essa graça de Deus. O favor que Deus oferece ao homem, pelo qual o homem não merece. Mas aí é que entra a graça de Deus, o favor imerecido, para conceder, outorgar ao homem a salvação gratuita por meio da fé em Jesus Cristo. Nenhuma pessoa terá essa salvação se não for por Jesus. Nenhum outro há salvação. Se não for por Jesus, todos continuam perdidos, porque o próprio Jesus disse isso. João 3,18. Jesus disse: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, permanece condenado. A salvação, ela é um operar de Deus para o homem, impossível ao homem, e Deus operou o impossível para que o homem pudesse encontrar a porta para a esperança da salvação. Essa porta, João 10, 9, Jesus vai dizer: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Em todo o ensinamento de Jesus Cristo, ele mostra ao pecador que ele é o caminho, que ele é a porta, que ele é o meio, que ele é a verdade, que ele é a vida, que ele é o único meio que o homem pode encontrar salvação, por Jesus. Então, a salvação, ela é algo muito importante que a humanidade precisa entender. Salvação. Olha como o céu está nublado, gente. Muita chuva, está vindo muita chuva aí. Então, todo ser humano é um ser espiritual, tem uma alma nesse corpo. Essa alma corre o perigo da eternidade sem Deus. O ser real, depois da morte, seguir ao juízo. É por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. Gente, eu quero mandar aí a paz do Senhor para o meu irmão Edinaldo Nogueira, lá do estado de Sergipe, da cidade de Buquim, lá no sítio de Ouro de Água, conhecido como Ada. Meu irmão Edinaldo Nogueira sempre está comigo aqui nos trabalhos, sempre está aí congregando juntos para edificar-se com o ensino da palavra de Deus. Então, que nós possamos estar firmes na fé, sabendo que o final dessa fé resulta na salvação da nossa alma. 1 Pedro 1,9, aonde nós precisamos buscar Jesus com essa finalidade, porque Jesus veio ao mundo para salvar os perdidos pecadores, todos que estão perdidos. Mas o homem precisa ouvir o chamado dele. E ele veio dizendo: vinde a mim, todos vós que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei, e então encontrarei o descanso para as vossas almas. Esse descanso é o homem ser livre do juízo, é o homem ter a promessa da vida eterna, para que quando deste mundo partir, ele não se dirigir para a eternidade sem Deus, o caminho de juízo, de condenação, para o homem receber a justiça de Deus pelos seus atos, pelas suas obras. Mas em Jesus Cristo, o homem é livre desse juízo, o homem é absolvido, é inocentado, é remido os seus pecados. Sua culpa, ela é paga por meio de Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus. É o sacrifício vicário que Deus operou para o homem ser livre. Jesus tomando o lugar do pecador, para que o pecador, crendo nele, possa ser recebedor da justiça de Deus, aonde Deus vai outorgar, aonde Deus vai liberar o seu perdão para todos aqueles que crê em Jesus Cristo, pelo ato, pela obra redentora, substituta que Cristo operou na cruz do Calvário para salvar todos nós, seres humanos,
Por que salvar? Porque todos estão já julgados e condenados. Todos já estão sentenciados à eternidade sem Deus. É preciso crer em Jesus Cristo enquanto é tempo, para que possamos sair desta condição e ser livre da condenação. O próprio Jesus, ele vai falar isso lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, versículo 24. Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É isso que o ser humano precisa. É dessa necessidade de Jesus para tirar o homem desta condição, para que o homem possa ter a esperança da vida eterna, não indo à condenação e sair da condição que está, de morte, separado, julgado para a eternidade sem Deus. E quando o homem crê em Jesus Cristo, ele agora passa a ter a promessa da vida eterna. Ele não irá mais a juízo e ele saiu da condição de pecador, julgado, sentenciado e condenado para receber o perdão de Deus, aonde Deus vai imputar no pecador que crê em Cristo a sua justiça. A justiça de Cristo é imputada no pecador para que o pecador receba o perdão de Deus, seja reconciliado com ele para a promessa da vida eterna quando deste mundo partir. Gente, é muito importante isso. Tem muita gente que está mais preocupado com a vida aqui, com as conquistas, com o viver, com o comer e beber, com as necessidades desta vida. Mas a maior necessidade do ser humano é ele reconciliar-se com Deus. Para isso ele precisa ser iluminado, esclarecido, porque o diabo cega o entendimento, o diabo priva o ser humano para que ele não conheça essa necessidade que ele tem, para que ele não conheça o caminho, para que ele não entre pela porta, para que ele continue perdido, julgado e condenado. Esse é o trabalho do adversário da humanidade para fazer a humanidade continuar caída, julgada e condenada, impedindo a humanidade de ir a Jesus, porque Jesus é o meio de salvação. Então o diabo ele trabalha para privar o povo dessa verdade. Mas Jesus veio como a luz do mundo. Jesus veio para libertar o homem que está preso na mentira, no engano de Satanás, aprisionado, escravizado. Jesus veio para libertar. Ele disse: eu vim salvar e buscar. Jesus ele convida o homem para dar ao homem a salvação. Jesus ele convida o homem a vir a ele para que esse homem receba a libertação. Porém, é o homem que toma a escolha e a decisão que vai resultar na consequência eterna para ele. É ele que julga, é ele que decide, é ele que vai escolher o caminho eterno que ele quer seguir. Porém, a palavra de Deus é bem clara e objetiva, quando ela revela que todos que creem em Jesus serão salvos, mas os que não crêem serão condenados. Diz a palavra de Deus lá em Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Observe uma coisa aqui, há um detalhe a se observar. Não existe nenhuma condenação, não é para toda a humanidade. É para os que estão em Jesus Cristo. É condicional. O homem só é livre da condenação quando ele se converte a Cristo. Por isso que o apóstolo Pedro, pregando, ele vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos, para que em nome de Jesus seja perdoados os vossos pecados e então receba o refrigério do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, a comunhão com Deus, o perdão de Deus, a justificação de Deus. Tudo isso é por meio de Jesus. Sem Jesus, o homem nada pode fazer para sair da situação que está. O próprio Jesus disse isso: sem mim nada podeis fazer. Não é, meu irmão Edinaldo Nogueira? Paz do Senhor, bom dia. Amém, meu irmão Edinaldo. E aí, como é que tá aí? Na cidade de Buquim, aí nesse estado de Sergipe. Tá chovendo muito aí, meu irmão Edinaldo? Aqui é muita chuva, viu? Aqui em Recife. Então eu quero mandar a paz do Senhor para todos os vizinhos aí do nosso irmão Edinaldo Nogueira, conhecido como Ada, aí no sítio de Olho de Água, na cidade de Buquim, no estado de Sergipe. Eu estou aqui em Recife e a palavra de Deus está indo a outros locais, a outros lugares, a outras pessoas em vários estados, até no mundo, sendo a luz de Deus indo para iluminar a mente, o entendimento de todo ser humano que precisa ser esclarecido com a verdade que liberta. A verdade de Deus, que é Jesus Cristo, que é tudo que o homem precisa conhecer está em Cristo, foi trazido por Cristo, para que em Cristo o homem seja liberto. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Essa verdade é Jesus. Quero mandar a paz do Senhor para o meu irmão também aqui da comunidade, Felipe Ferreira.
o nosso irmão aqui da Verdura, nosso irmão Felipe Ferreira. Paz do Senhor, meu irmão. Tem muita gente aí que nesta manhã de domingo está aí, ligadinho aí, antenado, né? Conectado nos meios de comunicação, recebendo a palavra de Deus. Tem muita coisa ruim? Tem, mas analise. Ouça de tudo, retenha o que é bom. Vá buscar o conhecimento, a instrução, o ensino da palavra de Deus, para que você conheça mais sobre as verdades espirituais de Deus, para que você possa estar cada dia mais caminhando nessa verdade, vivendo nessa verdade, tendo a esperança nessa verdade e firmado nessa verdade que é Jesus, a verdade de Deus. Amém, meus amados irmãos? Está começando aqui, está caindo uma chuvinha agora, um chuvisco, né? Olha como é que está o céu aí. Isso é Recife agora, domingo, viu? Deve ser agora umas 7 horas da manhã. Eu larguei do trabalho e vim para aqui agora, estou fazendo essa live. Estou levando aí essa palavra aí para vocês. Estou levando aí essa orientação que nós precisamos conhecer. Nós precisamos cada dia aprender mais de Deus, irmãos. Nós precisamos conhecer as verdades espirituais que o mundo não consegue enxergar porque está nas trevas, mas nós estamos na luz. Cristo é a luz de Deus. Jesus disse assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim e me siga não permaneça nas trevas, mas passe das trevas para a luz. Nós precisamos cada dia mais estar dentro, mergulhado e buscando cada dia mais essa luz para iluminar nossa mente, o nosso entendimento, para a gente não se desviar, não se perder da direção de Deus, porque este mundo é trevas. A palavra de Deus, quando fala sobre o mundo que é trevas, está falando no sentido de engano, da mentira, que priva o homem da verdade de Deus, que é a luz. A luz refere-se ao esclarecimento que o homem precisa ter de Deus. Então Jesus é o esclarecimento, é a luz, é a verdade de Deus. E o diabo, com toda a sua mentira, é trevas, que priva o homem dessa luz, dessa verdade. Você dê ouvido à palavra de Deus. Jesus disse: quem crê será salvo. Ide pregar o evangelho. Como vão ouvir se não há quem pregue? Depois de pregado, é você que tem que ter o compromisso de crer para que seja salvo. Jesus disse: quem crê será salvo. Mas é crer no evangelho. Deixa eu tirar aqui que está chovendo. Está começando a chover. Deixa eu colocar aqui. Isso. Então, pessoal, nós temos que entender isso. Amém? Nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter esse entendimento. Nós precisamos entender o que é que vai resultar a nossa fé em Cristo Jesus. E por que é que nós temos que perseverar e valorizar e reter a fé como algo mais importante da nossa vida. É a coisa de mais necessidade que o ser humano tem, é de ter a sua fé verdadeiramente em Cristo para que ele alcance a salvação da sua alma. Jesus vai dizer assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse perder a sua alma é no sentido de não ter salvação. É no sentido de ir para a perdição eterna, que é a condenação. Vocês estão entendendo aí o que eu estou querendo que vocês compreendam dentro desse momento de instrução, de explicação da palavra de Deus? Então, a humanidade precisa entender: Jesus Cristo não é uma opção religiosa para ninguém, irmãos. Jesus Cristo é a necessidade de toda a humanidade, de rico, de pobre, de branco, de preto, de todos, que seja lá qual for a religião, cultura, nação. Jesus Cristo é a esperança, a maior necessidade de toda a humanidade. Jesus Cristo não é apenas para um grupo restrito. Ele veio para salvar o mundo. O mundo aqui está no contexto de humanidade. Porque Deus amou o mundo, a humanidade aqui, de tal maneira. Essa tal maneira é o grande ato que Deus manifestou de amor pela humanidade, que levou ele a operar esta atitude tão maravilhosa, enviando Jesus Cristo como sacrifício para remir o pecado da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, olha que é para todos, mas a condição é para todo aquele que nele crê.
Jesus morreu pela humanidade para ser o meio de salvação dessa humanidade. Mas quem não receber esse meio, quem não aceitar esse meio, quem não vier para esse caminho, quem não entrar por essa porta, quem não crê em Jesus, continua condenado. Continua dentro do juízo e da ira de Deus, indo para esse juízo. Pois a palavra de Deus revela isso. Jesus quer salvar, você quer salvação? Creia em Jesus, se converta a Jesus. Jesus disse, quem quiser, vir a mim. Ele dá a opção, ele dá, aliás, a opção não. Ele dá a orientação ao homem. O homem é orientado, e a ele se quiser. Também se não quiser, pode continuar como está. Agora, perdido. Continua perdido, julgado e condenado. Mas se o homem quer salvação, atenda ao chamado de Jesus. Ele disse, vinde a mim. Ele disse, eu vim buscar e salvar. Ele disse, quem crê em mim será salvo. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não irá a juízo, nem entrará em condenação. Jesus Cristo é a única esperança de toda a humanidade. O povo hoje busca salvação pelos seus meios, seus méritos, suas virtudes, pela religião, pelas práticas, pela caridade, pelo karma, pela boa obra, pela vida devocional, pela vida de consagração à instituição, à formalidade religiosa. Salvação é por meio de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo, não é por meio de nenhuma prática ou obra que o homem venha fazer. Salvação é por meio do Salvador, que é Jesus, irmãos. Jesus é o Salvador, Ele quer salvar. E você precisa recorrer a Ele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É preciso clamar, é preciso crer, é preciso se converter, é preciso se arrepender, é preciso olhar e saber que Jesus é o único meio e correr para Ele e dizer, Senhor, me dê graça, porque eu sei que só Tu é quem pode me libertar e salvar. Não tem outro, não tem para onde eu ir, não tem outro meio, não tem outro jeito, não tem outra forma, não tem solução nenhuma para tirar o homem dessa miséria, dessa situação tenebrosa, terrível, medonha, ignífera, que o homem está dentro de um juízo, de uma sentença, de uma condenação, aonde o martelo divino já foi batido, declarando, determinando a sentença do homem. O que falta? O homem, depois da morte, seguir ao juízo para receber e cumprir essa sentença. Mas Jesus Cristo é aquele que advoga a causa do homem perante Deus. Ele é o único mediador. Jesus Cristo é aquele que justifica o pecador diante de Deus, inocentando, absolvendo, livrando esse pecador da sua culpa que leva à sentença da condenação. Jesus Cristo é o único meio, você tem que entender isso. Não importa a sua religião, sua cultura, sua cor, sua raça, sua condição financeira, não importa a sua condição social, intelectual, se você é bom, é ruim, é juiz, é delegado, é ladrão, é assassino, é estuprador, é pobre, é rico, todos estão na mesma miséria, independente da condição social. No lado espiritual, toda a humanidade está na mesma condenação. Todos, pode ser rico ou pobre, bom ou ruim, preto, branco, todos estão na mesma condenação. E todos precisam de um único meio para salvar a sua alma, que é Jesus. Jesus é o único meio de salvação para toda criatura debaixo do céu. Nenhum outro há salvação. Também debaixo do céu nenhum outro nome é dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Ou você crê em Jesus e se rende a Ele para encontrar salvação, para encontrar reconciliação, para ser recebido por Deus, ou você continua na sua incredulidade, vivendo no seu conceito, no seu entendimento, na sua busca por justiça de Deus, na sua busca por comunhão com Deus. Se não for por Jesus, você continua julgado e condenado. Faça o que fizer. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. O homem, depois de tudo que ele fizer, se considera inútil, porque ele não tem nenhuma obra boa para que possa ser recebido por Deus em justificação. Ele não tem nenhum ato que possa impressionar a Deus para que ele seja reconciliado com Deus por meio das suas obras. Pelas obras ninguém será salvo. Salvação é por meio da fé, mediante o homem tendo a fé em Jesus Cristo. Pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 ao 9. Então, é preciso entender isso. É preciso entender por que eu preciso crer em Jesus. E não é só crer. O crer está condicionado ao se converter. Converter-se
é mudar de direção e seguir a Cristo. Seguir a Cristo é estar na palavra dele, é se conduzir no senhorio de Cristo, obedecendo e praticando a sua palavra, dentro da doutrina de Cristo, para o homem estar sendo guiado e conduzido, enquanto aqui estiver, para o caminho da vida. Porque se ele se dirigir por outro meio e não seguir a doutrina de Cristo, ele faz o quê? O que é que acontece? Ele apostata da fé, ele se desvia, ele perde a direção e volta para as trevas, porque não foi perseverante em continuar seguindo a luz que é Cristo, para que o homem não se perca nesse mundo. Jesus é a luz do mundo que ilumina a nossa caminhada, enquanto aqui estiver, até o dia do final desta caminhada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Esta lâmpada e esta luz é Jesus. Jesus disse, eu sou a luz que vinha ao mundo. O mundo estava em trevas. Ele veio à luz. Ele veio ao mundo porque ele é luz. E a luz ilumina, esclarece, nos dá a visão clara da realidade. É isso que Jesus ele faz na vida de todo aquele que crê nele. Ele abre o entendimento, ele esclarece, ele tira a cegueira do diabo na mente do homem, no entendimento do homem, e esclarece o homem da verdade pela qual o homem vai ser liberto. Gente, é muito importante isso que eu estou falando para vocês, levando nesta manhã de domingo, esta instrução, esta orientação, esta exposição da palavra de Deus, com todas essas informações, para que você entenda qual é a necessidade de Jesus. Tem muita gente vivendo dentro de um entendimento errado. Acha que crer em Jesus é se filiar a uma instituição, a uma religião, e passar a viver a devoção e a consagração dentro das observações, das tarefas e das determinações que é estabelecida dentro do sistema religioso. Não, 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 não. Vida com Deus não é essa. Vida com Deus é você ouvir a mensagem do Evangelho, crer que essa mensagem direciona o homem a Jesus, crer em Jesus, se converter a Ele e passar a andar por Ele. E algo vai acontecer na vida de todo aquele que crê verdadeiramente e se arrepende. Não é uma coisa qualquer, não é uma coisa da intelectualidade do homem. É uma ação de Deus. O homem tem que nascer de novo. Esse nascimento é da água e do Espírito. A água é a palavra que leva o conhecimento para o homem, a palavra que abre a mente do homem, a palavra que é apta para discernir o pensamento do homem, a palavra que trabalha no interior do homem, aonde nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum profissional da área que estuda o homem pode alcançar. Só a palavra de Deus, porque ela é como espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos. Essa região do homem, só Deus é quem alcança com a sua palavra. Por isso que é importante pregar a palavra, para que quando você ouve a palavra, a fé que vai ser gerada em você, que é a fé que vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Essa fé que vai levar você a Cristo, ao arrependimento, e a partir daí você recebe o Espírito de Deus, que é a garantia, que é o batismo, para que você receba a garantia da remissão dos pecados. Quando você recebe o Espírito de Deus, é o sinal da sua comunhão com Deus, do selo de Deus na vida de todo pecador que ouve a pregação do Evangelho, que crê, se arrepende, recebe o Espírito Santo. E a partir daí, esse pecador torna-se uma nova criatura, livre do juízo, selado para a garantia. O penhor da garantia da salvação é quem está selado pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer isso. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual estáis selado para o dia da redenção. O que garante o homem ser instrumento, ser membro do corpo de Cristo, igreja, que vai ser levado aos céus, é o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Não é a carteira de membro de nenhuma igreja. Não é ser filiado a nenhuma igreja, religião. O que vai garantir que eu e você somos propriedade de Deus, o que vai garantir a nossa ida daqui para o Senhor, o que vai garantir a nossa vida como membro que forma a igreja que vai ser levada nesse grande dia, é o Espírito de Deus que sela. Todo aquele que se converte, se arrepende, crendo em Jesus, recebe o selo de Deus. Amém? Isso é uma coisa que acontece. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. É preciso nascer de novo. O homem natural não compreende as coisas espirituais, as coisas de Deus. Mas nós que temos o Espírito de Deus, nós compreendemos. Por isso que nós vivemos pela fé, pela esperança, aguardando a vinda do Senhor,
pensando nas coisas do alto, juntando o tesouro no céu, porque a nossa vida está lá. Nós olhamos para as coisas do alto, buscamos as coisas do alto, temos alegria nas coisas do alto, vivemos em fé, perseverando, guardando, se alegrando na esperança, porque o Espírito de Deus é quem nos dá essa convicção, essa certeza e essa direção para a gente estar seguindo, para não se distrair com as coisas deste mundo, mas andar prudentemente pela palavra de Deus, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas prudentemente se conduzir na doutrina de Cristo. É preciso ouvir. O ser humano só pode ter a ação de Deus na vida dele para a restauração e a transformação. Não é se ele for bonzinho, ir para uma igreja, ser religioso e passar a viver uma vida religiosa. Não. Isso não muda a vida de ninguém para com Deus. A humanidade é religiosa. A humanidade vive dentro das suas religiões, dentro das suas igrejas, dentro das suas instituições. A humanidade vive dentro dos seus trabalhos de caridade, de bondade, de boa obra. A humanidade vive suas consagrações, suas devoções, as suas instituições, a vida do bem. Mas isso não leva o homem a Deus. Se não for por Jesus, não tem outro caminho, amados. É muito importante conhecer isso. Não é vida de caridade, de karma, de boa obra que vai levar o homem a Deus. É Jesus Cristo que vai purificar todos os nossos pecados e nos justificar diante de Deus. Então, a ação de Deus na vida do homem só acontece quando este homem pecador crê em Jesus, para que ele se torne uma nova criatura e seja transformado aqui, ó. Tem muita gente que vai para as religiões, é transformado aqui, ó, no exterior. A mente cauterizada, cega, porque é privado da verdade. E passam a viver uma vida robotizada dentro do sistema religioso, nas práticas e nas devoções, ao que estabelecido é pelas religiões. Mas quando o homem se converte a Cristo, a transformação é no entendimento dele. Ele agora é esclarecido com a verdade, com a luz de Deus, e ele agora é liberto de tudo que ele vivia, entendendo que era o certo e o correto de Deus. Isso aconteceu com Saulo de Tarso. Este homem que tinha uma direção religiosa, ele guardava princípios da religião, como se fosse de Deus. Ele devotou a sua vida à religião farisaica. Paulo era um praticante da religião farisaica lá no povo judeu. Paulo, ele se entregava, ele se consagrava, ele fazia as coisas de uma forma radical, pensando que era para Deus. Mas quando Paulo ele teve um encontro com Jesus, quando Paulo foi trabalhado por Cristo, foi aberto, diz o texto, dentro de uma figura de linguagem, que caiu dos olhos de Pedro como escama, porque isso refere-se ao entendimento aberto. A cegueira espiritual foi tirada. Jesus esclarece porque ele é luz. Quando o homem crê em Jesus, ele tem a mente transformada. A transformação de Deus na vida do pecador é aqui, ó. Começa aqui. Tem muita gente bonitinho, formal, vivendo uma vida do bem, uma vida aparentemente santa, mas aqui continua sem o conhecimento da verdade. Continua preso na cegueira espiritual. Só se convertendo a Jesus, como diz a palavra, para que o véu seja tirado, que é o que impede o homem de chegar a Deus, o que priva o homem do conhecimento de Deus, o que priva o homem da direção de Deus. Quando o homem se converte a Jesus, esse véu é rasgado. A barreira da separação é tirada. O homem é iluminado, sai das trevas, vem para a luz, liberto para viver uma vida dentro de conhecimento e entendimento de Deus verdadeiramente. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos. Reflita um pouco nessa instrução, nessa orientação que eu vos levei. Manuel, Manu, glória, aleluia, que Deus te abençoe sempre. Amém, meu irmão Manuel, Manu, a paz do Senhor, aqui da comunidade, meu vizinho aqui, né? Mora aqui no Pina também. E sempre mandando aí a paz do Senhor para você. Meu irmão Edinaldo Nogueira de Sergipe aí, conhecido como Ada aí no sítio de Olho de Água, aí na cidade de Buquim. A paz do Senhor, meu irmão Edinaldo Nogueira, para o Senhor e toda a sua família, suas netinhas lindas, sua esposa, seus filhos e filhas, e para toda a sua vizinhança aí desse sítio de Olho de Água. A paz do Senhor Jesus e que a luz de Deus esteja aí nessa comunidade, nesse sítio, iluminando o entendimento de todos que aí estão, para que conheçam a verdade e por ela sejam libertos. Amém? Obrigado, gente, nesta manhã de domingo. Vou encerrar agora, mas sempre estou aqui transmitindo a informação da palavra de Deus. Esse é o ministério que Deus me deu,
é o chamado, a vocação, para estar levando o ensino, a instrução, fazendo a exposição da palavra de Deus, para dar luz e entendimento aos simples. Então saiba de uma coisa, Jesus Cristo, ele é muito mais do que uma vida religiosa. Jesus Cristo não é uma opção religiosa. Jesus Cristo não é uma prática de vida religiosa. Jesus Cristo é o Salvador que nos salva e guia a nossa vida para uma vida de paz, para uma vida de gozo, de abundância. Jesus Cristo é o nosso guia, é o nosso pastor, é o nosso mediador, é o nosso intercessor, é o nosso justificador, é a nossa esperança. Creiamos nele, perseveramos em continuar andando e caminhando com ele, na direção dele, para que não venhamos a nos perder. Jesus disse, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Jesus disse, quem me segue não andará em trevas. Sabe por que tem muita gente aí no engano, nas trevas? Porque não estão seguindo a Jesus. Sabe por que tem muita gente perdido? Sabe por que tem muita gente preso, escravo do pecado? Porque ainda não foi liberto, porque não conheceu ainda a Jesus. Para ser liberto, é preciso conhecer Jesus, que é a verdade, que liberta. Jesus vai dizer isso lá em João 8:36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É preciso ser livre por Jesus. Não adianta, meu irmão, você viver esse ritual religioso, dentro de campanha de libertação, dentro de campanha de quebra de maldição, dentro de campanha de vitória, dentro de campanha de prosperidade, campanha disso, campanha daquilo. Isso tudo é ensino vã que os homens botam. Porque nada disso o homem alcança se não for por Jesus. Não precisa de nenhuma campanha para você alcançar tudo isso. É só crer em Jesus e quando você crê nele, você já passa a ser mais do que vencedor. Quando você crê em Jesus, você já tem a vitória pela qual Cristo nos concedeu, nos garantiu. Quando você crê em Jesus, você já passa a estar herdeiro das bênçãos de Deus. Você não precisa correr atrás de bênção, nem atrás de vitória, nem atrás de libertação, nem atrás de quebra de maldição. Quando o homem crê em Jesus, está em Cristo, ele está na bênção. Não há nenhuma condenação, não há nenhuma maldição, não há nenhuma situação mais que possa privar esse homem da graça de Deus. Em Cristo, eu não preciso correr ali, aqui ou acolá. Em Cristo, eu não preciso fazer campanha de A, de B, de C, de D. Em Cristo, eu tenho só que descansar e manter-se fiel nele, porque nele eu estou na bênção, porque nele estamos em vitória, porque nele somos mais que vencedor. Amém, meus amados irmãos? É preciso o povo entender isso. Parar com essa devoção religiosa, com essa consagração, com esses sacrifícios religiosos de culto, de campanha, de pacto, de voto. Gente, isso não refere-se a nada para Deus. Isso não tem nenhum valor para Deus, irmãos. O que tem valor para Deus é o homem se converter em Cristo. A partir do momento que eu me converto a Cristo, diz o texto que eu já sou herdeiro da bênção de Deus. Eu já sou tornado filho de Deus. Eu já estou na promessa, na graça para a vida com Deus. Eu não preciso fazer nada, é só me esforçar. Sabe ao quê? A se manter na doutrina, na direção de Cristo, em Cristo. Olha o que Jesus vai dizer a uma igreja que representa a igreja fiel, a igreja de Filadélfia. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha o que Deus vai dizer à igreja fiel, que são duas igrejas que representam a igreja fiel de Cristo, que não se contamina, que não é repreendida, mas que é incentivada a se manter fiel. Duas igrejas. Se você fizer uma análise das 7 igrejas do Apocalipse, você vai ver que 5 foi convidada, foi advertida para que se arrependesse, mas 2 foi incentivada a permanecer fiel. Filadélfia e Esmirna. Então nós temos que fazer parte desta igreja fiel, que não se contamina, que não se deixa levar por doutrina de Balaão, que não se deixa levar por nenhuma influência de nenhum conceito errado que não condiz com a verdade do Evangelho. Nós precisamos se manter fiel à doutrina de Cristo, a sua palavra. Então, se você fizer um estudo, uma análise da mensagem que foi levada às 7 igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, você vai ver que 5 dessas igrejas foram repreendidas e convidadas ao arrependimento. Mas teve 2 que foi incentivada a permanecer fiel. Nós temos que representar essas 2, Filadélfia e Esmirna. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Permaneça fiel, mas não a nenhuma instituição, nenhuma
liderança religiosa. Permaneça fiel a Cristo, perseverando, consagrando sua vida, devotando sua vida e se submetendo à doutrina de Cristo. E não se deixe desviar por ninguém e nem por nada. Se mantenha firme e persevere até o fim para que você possa ser salvo. Guardando e praticando a palavra de Deus para que você possa entrar por essas portas que estão abertas para todo aquele que está em Cristo. A porta está aberta para o encontro de Deus na eternidade quando deste mundo partir. Agora escuta uma coisa aqui muito séria e triste. A porta permanece fechada para aqueles que estão sem Cristo. Porque se morrerem na condição que estão, não irão se dirigir ao céu a encontrar o Senhor para a vida eterna. Aqueles que estão sem Cristo neste mundo continuam perdidos indo ao inferno. Depois da morte segue ao juízo, porque vida eterna é só para os que crêem e perseveram em Jesus Cristo, andando por Ele, guardando-se e perseverando até o fim. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Visita aí o meu canal no YouTube, minha página no Kawai. Estou sempre aí trabalhando também no Zap, se você se interessa. Manda o teu número para mim, meu Zap. Eu também posso mandar para você. Como eu tenho conversado sempre com meu irmão Adinaldo Nogueira, os pastores querem aprender o povo como se fosse dono. É verdade, meu irmão Adinaldo Nogueira. A maioria dos líderes dentro das suas instituições prenderam o povo lá dentro e colocaram no povo cabresto da submissão a eles. O povo tem que viver, crer no que eles determinam. O povo não tem liberdade para questionar. O povo não tem liberdade para exercer o seu senso crítico. O povo tem que dizer amém, glória a Deus, em tudo que os homens dizem e ensinam dentro do sistema igreja, religião do homem. Mas Cristo liberta. Se você crê em Jesus, você vai ser liberto desse sistema, desse engano, desse cabresto, deste quadrado pelo qual você está privado da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá bom, gente? Cuidado. Não seja negócio de homem, nem empresa de homem, nem tampouco seguidor, discípulo de homem. Porque você tem que ser discípulo de Cristo. Muita gente tem sido discípulo de líderes dentro dos seus ministérios, não de Cristo. Você precisa ser discípulo de Cristo. E para ser discípulo de Cristo, João 8,31, o próprio Jesus vai ensinar como é que somos discípulos dele. Se vocês guardarem a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eis a questão, eis a pergunta, eis a interrogação para você que está me assistindo agora. O que é que você tem guardado e praticado? Qual a instrução e a direção que está vindo na tua vida? É por meio de qual princípio? Qual é a palavra que tu estás recebendo? É a doutrina de Cristo ou a doutrina da igreja do pastor? Eu digo isso, gente, sabe por quê? Tem um irmão que sempre está me questionando, sempre está me advertindo, dizendo assim, o senhor fala das igrejas. O senhor fala da igreja de Jesus. Eu não falo da igreja de Jesus. Eu falo do engano que está sendo pregado na igreja dos homens. Porque a igreja de Jesus não é esse sistema religioso evangélico que o mundo vive. A igreja de Jesus não é uma instituição religiosa. A igreja de Jesus não é um local, uma sede de alvenaria. A igreja de Jesus é pessoas que são membros individuais, que formam esta igreja. Esta igreja não é um recinto, um local geográfico de alvenaria. A igreja são pessoas. Então tem um irmão aí que me questiona sempre, dizendo, olha, irmão Wellington, você fala muito das igrejas. Você diz que o povo das igrejas estão vivendo na direção do diabo. Eu mandei esse irmão analisar direitinho. Observe você que está me ouvindo agora aí. Analisa, vê os vídeos, vê o que está sendo pregado, instruído, ensinado e vivido dentro dessas muitas igrejas. Não estou generalizando porque eu sei que tem Filadélfia e Esmirna, as igrejas fiéis, que são povos que estão congregados em vários lugares. Mas a maioria do povo está corrompido. Porque a maioria do povo está dentro desses locais chamados igreja, não para edificação. Estão lá dentro vivendo anátema. Em muitas igrejas estão sim. Rapaz, só é você olhar aqui no Face as postagens
Isso não é evangelho não, irmão. Que culto é esse que o povo vive dentro das igrejas? Que pregação é essa? Que instrução são essas? Os pastores dominando o povo, falando da saia da mulher, falando do brinco da mulher, falando que a mulher usa cabelo cortado, que a mulher usa maquiagem, falando... Olha as doutrinas que o povo está recebendo, usos e costumes de igreja. Jesus nunca se deteu a isso. O que Jesus quer é que o pecador ouça a palavra dele, porque é a palavra que vai trabalhar aqui, é a palavra que vai me mudar, não é usos e costumes de igreja, nem regra, nem sermão moral de igreja, de líder religioso dentro de igreja. Olha o que é que o povo está recebendo como doutrina dentro dessas muitas igrejas. Vai ver o sermão desses homens. Vai ver o que eles estão vivendo dentro dessas muitas igrejas. Olha aí o que acontece aí nessas postagens dos cultos dentro das igrejas. O povo caindo, gritando, é um correndo para um lado, é um correndo para o outro. O pregador subindo no caixa, descendo no salão, correndo para um lado, e anda para um lado, anda para o outro. O pregador não tem equilíbrio, não tem ensinamento, não tem instrução, não leva o povo ao entendimento, leva o povo ao delírio emocional, onde o povo perde a razão, perde o sentido, se embriaga e começa a viver dentro dessa manifestação que não é operada por Deus, nem a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não opera ninguém para estar correndo feito doido, para estar fazendo coisas sem sentido e sem razão. O Espírito Santo, ele quer dar a cada um de nós lucidez, sobriedade, consciência, entendimento, temperança. O Espírito de Deus, ele quer nos dar o entendimento da verdade que nós precisamos ter. O Espírito de Deus, ele nos coloca conhecimento, direção de Deus. Jesus disse que o Espírito Santo, ele nos guiaria em toda a verdade, não é nesse reteté que o povo está vivendo aí. Não é a ação do Espírito de Deus. O irmão me questionou porque eu disse isso. E digo com segurança, irmão. Digo com segurança. Não é o que eu acho, o que eu creio, é o que a palavra me autoriza a dizer. O juízo que eu faço é principiado pela palavra. Jesus nos ensinou a julgar pela reta justiça. Nós temos que julgar as coisas espirituais, não é por meio de sentir, de se arrepiar. Nós temos que julgar as coisas espirituais pela palavra. O crivo, o princípio, o parâmetro para julgar tudo aquilo que é de Deus ou não é a palavra. Não é revelação nem visão de ninguém. Então, se as pessoas não têm essa prudência e crê em tudo que se diz que é de Deus, pare para dar ouvido à voz de Deus. Pare para ser esclarecido. Creia na palavra enquanto é tempo e volte. Saia desse meio, saia dessa situação anátema. Porque tudo de Deus é baseado na palavra. Tudo de Deus. Não tem negócio de servir a Deus nem de igreja. Não, estou servindo a Deus. Vou para a igreja, vou buscar a Deus, vou adorar a Deus, vou servir a Deus, vou para a casa de Deus. Não, 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 não. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui que teu pastor não te ensina. Até para você ser casa de Deus, tem que ter a palavra, o princípio dela. Quer ver? Leia aí, abra a tua Bíblia aí, em João 14, 23. Escuta o que Jesus vai dizer. É Jesus quem vai dizer. Tudo é centralizado na palavra, não é dentro da igreja. Só que os pastores falsificadores da palavra hoje, os muitos, eles tiram o princípio da palavra e colocam os conceitos dele de igreja, para o povo estar lá dentro, preso, submisso, para ser negócio desses homens. Porque a maioria desses líderes só tem o domínio sobre o povo porque o povo está dentro das igrejas, dentro do ministério, preso, escravo, aonde são negócio. Então, vamos para a palavra. Até para você ser templo de Deus, que não é igreja, olha o que Jesus vai dizer em João 14, 23. Quem me ama, guarda a minha palavra. E eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Está vendo onde é que Deus mora, irmão? Mas você não crê na palavra, né? Você continua crendo lá no teu pastor que diz que lá é a casa de Deus, que Deus está ali, que você tem que ir para ali. Está entendendo? Vem cá, outra coisa. Olha, irmão, a palavra nos ensina, irmão, que para adorar a Deus não precisa ir ali, aqui, acolá. Os judeus, na velha aliança, precisavam ir ao templo para oferecer sua adoração, seu sacrifício, seus holocaustos a Deus. Mas agora, nós não somos judeus, nós somos gentil. E nós não estamos dentro da direção da lei. Nós estamos na graça. E a graça não ensina isso. A graça nos ensina que pela fé em Cristo, nós somos templo, casa de Deus. E adoramos a Ele em espírito e em verdade. Não precisamos se dirigir ali, aqui e acolá para adorar a Deus.
Mas o teu pastor te ensina o quê? Não, venha adorar papai na casa dele. Venha para a casa de papai adorar a papai. Olha, não é a casa de papai não, irmão. Não é a casa de Deus não. Ali é a casa do homem. Ali é a casa do tesouro, mas não é de Deus. É a casa do tesouro do homem. O tesouro do homem é o dízimo que você dá. O povo é ensinado errado. E eu sou pregador da palavra para pregar a verdade, desmascarando a mentira. Esteja onde estiver. Aí o irmão vem dizer para mim, não, irmão, o senhor está falando da igreja de Deus. Eu não estou falando de igreja de Deus não, irmão. Essa igreja, religião, não é igreja de Deus, irmão. Igreja de Deus não é nenhum sistema religioso. Igreja de Deus são pessoas que estão em Cristo na palavra dele. Aí é membro que forma a igreja. Deu para entender? Eu preciso sim congregar. Mas o princípio de congregar não é dentro de nenhuma igreja. O princípio da congregação é dentro da palavra. Pode ter um ou dois, aonde quer que esteja, estando ali sendo instruído na palavra. Amém. Amém. Então, eu quero que vocês entendam isso, irmãos. Saiam desse engano. Cristo está te esclarecendo. Os pastores hoje aplicam muito ensino que não é o evangelho de Cristo, que não é o que Jesus ensinou. Gente, isso é uma banalização, irmão. Isso é desfazer do evangelho de Cristo. Quando você é ensinado que para alcançar a bênção de Deus, tem que fazer uma campanha de bênção, tem que fazer uma campanha de vitória, tem que fazer uma campanha ritual dentro da igreja, o povo viver esse sacrifício de culto, esses rituais, isso não é evangelho, irmão. Nunca, nem Jesus, nem os apóstolos ensinaram isso a ninguém, irmãos. Vamos despertar enquanto é tempo. Eu estava dizendo a esse irmão que me questionou, dizendo que eu falo das igrejas, que eu levo o povo a não estar dentro de igreja. Não, eu levo o povo a sair do engano que está sendo pregado e ensinado ao povo dentro de muitas igrejas. Porque o povo tem que estar, não é dentro de igreja, o povo tem que estar na palavra. Jesus não disse que ninguém tem que estar dentro de igreja. Em canto nenhum. E eu disse a esse irmão, nós precisamos ser luz de Deus, ser voz de Deus, ser profeta de Deus. Não é ser instrumento de ministério, não pregar o que o ministério quer. É pregar a doutrina de Cristo. Para desconstruir todo o sistema doutrinário da mentira que o povo está vivendo dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque o maior engano, o maior desvio doutrinário, as maiores investidas de falsos profetas que o diabo tem levantado está onde? Está aonde? Dentro das igrejas. Pregada pelos líderes das igrejas. Rapaz, é um absurdo. Dá uma olhadinha com a tua mente aí, examinando a palavra, no princípio da palavra. Vê o que esses homens estão ensinando o povo. Olha as pregações desses homens. Olha os princípios de valores de fé que esses homens levam o povo a viver, que não é na doutrina de Cristo. Esses homens levam o entendimento do povo a uma vida de submissão, de prática, de devoção a Deus dentro de igreja e instituição. Isso foi estabelecido pelo sistema católico romano, irmão. Aonde prendeu o povo dentro do sistema religioso. Fez o povo entender que não tinha Deus sem o sistema. Que não tinha como um homem servir a Deus e encontrar a Deus se não fosse dentro do sistema. Hoje, essa mesma mentira é pregada dentro de muitas igrejas evangélicas, por muitos líderes, pastores. Você tem que sair da mentira, irmão. Eu estava dizendo a esse irmão, analisa isso, irmão. A maioria do povo desviado, do povo morto, está dentro das igrejas. Igrejas que hoje não são mais igrejas onde congrega o povo de Deus para edificação. Igrejas que são covios de lobos, cães gulosos. Igrejas que são sinagogas de Satanás. Locais onde se congregam, não para glorificar a Deus. Por isso que Jesus vai repetir o que Deus falou lá para o povo de Israel, através do profeta Isaías. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram. É uma adoração, é um sacrifício de culto, é um ritual de culto, é uma invocação a Deus em vão. Por quê? Porque esse povo não está sendo conduzido pela doutrina de Cristo. E a palavra vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Irmãos, olha o que tem de homens trazendo doutrinas inovadoras. Olha o que tem de líder, doutor, pregador, teólogo, pastor, homens, profetas que dizem que são levantados por Deus. Olha o que tem de tanta doutrina sendo trazida para o povo, que deturpa a verdade do Evangelho de Cristo. Priva o homem da promessa do Evangelho. Não, você tem que guardar o sábado para ser salvo.
Não, você tem que ser batizado, porque a salvação não é só por Jesus. Tem que ser batizado. Não, se você não estiver numa igreja, você não serve a Deus. Jesus não é o caminho, não. O caminho é a igreja. Jesus não é o local é a igreja. É isso ou não é que o povo está aprendendo? Não, você é salvo não é porque Jesus te salvou, é porque você é predestinado, você é escolhido. A salvação não é por meio de Cristo, é por meio da predestinação. Meus irmãos, saiam desses ensinos. Saiam da manipulação desses homens que estão aí falando bonito de santidade de Deus, trazendo uma pregação dentro de um pretexto de humildade e de santidade, mas eles não estão te trazendo o conhecimento da doutrina de Cristo. Pode analisar os sermões, as pregações desses muitos pastores, não está dentro da doutrina de Cristo. O povo está sendo escravo, ensinado a viver devoção de igreja, prática, sacrifícios de tolo, vivendo coisas vãs, rituais de adoração, encontros, congregações que Deus está reprovando. Reprovando. Desperta, irmão. Vai buscar a direção na luz de Deus, que é a palavra de Cristo. Está escrito, a minha casa será chamada por todos nação, casa de oração. Mas vós atentai, fazendo um vídeo, fazendo Covid ladrão. Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa aqui para os irmãos que insistem em acreditar que igreja local, algum templo, né? Porque o templo era em Jerusalém. Não tem nenhum templo aqui no Brasil. O Brasil tem muitas casas levantadas como igreja evangélica, onde os líderes, os donos desses impérios, diz que é a casa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa assim. Um irmão chegou para mim uma vez e disse assim: não, irmão, mas Davi, ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero estar morando na casa de Deus todos os dias. Então nós temos que estar na igreja, irmão. Mas aonde é que Davi falou de igreja ali, irmão? O problema é que os pastores aplicam errado para manter você no erro, onde eles falsificam a palavra, não trazendo a instrução, a interpretação correta. Primeiro, Davi, quando falou isso, Davi não falou de templo, porque o templo de Salomão, o templo que foi levantado por Salomão, não tinha sido erguido ainda. O templo foi levantado por Salomão muito depois de Davi. Então Davi não estava falando de templo nem de igreja. Quando Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, a casa do Senhor era a cidade de Jerusalém. Era aonde foi dado a promessa. A cidade de Jerusalém era o local, a cidade santa, a casa de Deus, que todos iam para lá. Estivesse onde estivesse judeu, se dirigiam para Jerusalém, aonde foi erguido o templo. Então, não era instituição. E quando chega Jesus, ele vai dizer que o templo que estava ali ia ser destruído. Jesus estava falando que aquela dispensação ia ser desfeita. Porque na velha aliança o povo ia ao templo, que era o local, que era um local onde estava ali representada a presença de Deus, através de objetos, arca da aliança e outros itens que era mantido no templo, no tabernáculo. Mas nada disso. Olha, irmão, tem gente fazendo culto aí. Eu vejo culto de igrejas evangélicas aí. O cara cria uma réplica de uma arca para dizer que é a arca da aliança, ó. E ele faz um culto pagão. Ele cria um paganismo. Ele faz o povo entender. Venha, porque aqui é a arca da aliança, aqui é a presença de Deus. Meu irmão, tu está vivendo que nem um judeu no Velho Testamento, é? A presença de Deus não está mais em arca. A presença de Deus não está em templo. O templo de Deus é Cristo. E todo que crê em Cristo é templo de Deus também. Somos casa viva de Deus. Somos edifícios de Deus, irmão. Os judeus, isso era para os judeus. Isso era temporário. Isso era na velha aliança. Que era necessário os judeus ir ao templo. Que tinha os instrumentos lá que representavam a arca da aliança, a presença de Deus, que tinha o lugar santo, onde tinha o lugar santíssimo, que era representada a presença de Deus. Hoje Deus não está mais em templo. Deus não habita em construção de homem. Meus irmãos, é importante você ser esclarecido nisso. Mas sabe por quê? O teu pastor não te ensina sobre isso? Porque ele quer que você continue entendendo que a casa de Deus é a igreja dele. Para que você esteja lá, mantendo o rendimento dele, o negócio dele. Meu irmão, tudo em Deus hoje
é através de Cristo em nós. Está entendendo isso? Está entendendo isso? O escritor aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, ele vai dizer que nós não precisamos mais de nenhum meio para buscar a Deus em nenhum local, porque o novo e vivo caminho, pelo qual agora foi aberto, o próprio Jesus abriu, consagrou esse caminho pela sua morte, é o próprio Cristo. Irmãos, Jesus ele chega para os judeus e vai dizer assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você sabe o que Jesus estava dizendo isso aí para os judeus? Deixa eu te explicar um pouco aqui para encerrar. No templo tinha 3 compartimentos, onde tinha 3 portas. Uma da porta chamava-se, a primeira porta era o caminho, a segunda porta era chamada a vida, e o caminho, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A primeira porta era o caminho, a segunda porta era a verdade, e a terceira porta era a vida. Quando Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está trazendo para o entendimento dos judeus que aquilo que ele praticava dentro do ritual da lei não era mais necessário. Não precisava mais entrar em nenhum compartimento, nenhuma porta que era caminho, nenhuma porta que era verdade, nenhuma porta que era vida para chegar a Deus. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está mostrando, não é mais através de templo, de ritual, de cerimonial, de nenhuma coisa que era pedida na lei para você chegar a Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E para o homem chegar a Deus, para ter esta vida perfeita com Deus, é por meio dele. E sem Ele, ninguém chegará ao Pai. Foi isso que Jesus disse quando ele fala isso lá em João 14,6. Ele está se dirigindo para os judeus, para mostrar aos judeus que aqueles rituais cerimoniais que os judeus viviam, entendendo para uma vida de adoração a Deus, não era mais necessário. Agora tudo é em Jesus e por Jesus. Porém, meus irmãos, creiam, conheçam a verdade, irmãos. Nós temos que congregar, não é para estar dentro de uma igreja para dizer, eu estou na igreja. Vá buscar se congregar num local onde tem o ensino da palavra. Onde tem homens instruindo você com a verdade. Isso que eu estou fazendo aqui agora. Isso que vai te dar vida com Deus. Isso que vai te edificar. O que edifica você. O que vai te dar força e vida com Deus. O que vai te renovar. O que vai te firmar em Deus. Não é uma vida de igreja cumprindo a formalidade, a devoção, vivendo a social. O que vai te fortificar numa vida com Deus é você ser instruído com a palavra, com a doutrina. Os apóstolos nunca ensinou ninguém a ir para nenhuma igreja, porque tem que estar em igreja. Os apóstolos ensinavam e dirigiam o povo a congregar para ouvir a palavra, e eles advertiam os irmãos. Irmãos, tenham cuidado. Olhe, note esses homens que vêm até vós. Se não traz a doutrina de Cristo, não receba. Cuidado com esses ensinadores. Se não prega a doutrina de Cristo, aparta-se dele. Não olhe para o homem, não. Você tem que olhar para a doutrina. Seguir a doutrina. Submeter-se à doutrina. Porque a doutrina é de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Nós temos que ser guiados e se conduzir por Cristo. Não é por nenhum líder, nenhuma igreja. É isso que eu quero que vocês entendam. Seria bom se você estivesse dentro dessa igreja, aprendendo a doutrina de Cristo. Sendo formado discípulo de Cristo. Crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Sendo trabalhado a instrução de Cristo. Seria bom se você estivesse dentro dessa igreja, recebendo tudo isso. Mas eu tenho certeza, não estou julgando, estou falando o que é fato. O que é notório. O que é que o povo vive dentro das igrejas hoje? Qual é a formalidade que o povo vive hoje? Não, vou para a igreja. Fazer o quê? Não, vou para o ensaio, vou para o culto, vou para o conjunto, vou para a apresentação, vou para o trabalho religioso. Aí chega no culto. O que é que o povo escuta no culto? Não, se apresenta o conjunto A, o conjunto B, o irmão vai cantar, o irmão vai dar um testemunho, o irmão vai dar uma saudação. Mas que saudação é essa? Por quê? O que estão lá pregando não tem conhecimento da palavra, não maneja bem a palavra. A maioria dessas igrejas, principalmente essas que se abrem nos bairros por todos que se dizem que é pastor, não tem o ensino, não tem a vocação, não tem o chamado, não maneja bem a palavra, não sabe dar uma doutrina, não sabe levar um ensino de edificação para te formar o entendimento de Deus. O que é que você está aprendendo dentro dessas igrejas? E a maioria dessas igrejas que tem homens conhecedores e sábios, eles são falsificadores da palavra para enriquecer os seus ministérios. Esses ministérios grandes, essas igrejas famosas, grandes, ricas,
Os líderes, os donos delas, não estão preocupados em formar em você o conhecimento de Cristo. Eles estão preocupados em fazer você discípulo deles, para manter você no empreendimento deles, para que possa continuar mantendo. Está entendendo isso, irmão? Eles não estão preocupados em te formar discípulo de Cristo. Porque se você conhecer a verdade, você vai sair daí. Eles não querem que você saia daí. Eles não querem que você saia da submissão deles. Eles não querem que você saia da direção deles. Por isso que eles não estão preocupados que você conheça a verdade. Porque quando se conhece a verdade, é liberto. E o meu compromisso é esse. Pregar a verdade que liberta. Meu irmão, muito obrigado. Meu irmão Adinaldo Nogueira, paz do Senhor. Ficou muito longa essa live aqui, essa instrução. Mas é isso aí. Pegue aí, baixa, analisa aí, vai examinando e vê aí o ensino que edifica a tua vida para você ser esclarecido, iluminado e sair do engano. Amém, meus irmãos? Fica na paz, irmão Adinaldo Nogueira.